Compressão de imagens. Vamos falar agora um pouco sobre essa compressão. Existem vários tipos de compressão: H264, MPEG-4, MPEG-4 versão 2, MPEG-4 versão 3, MPEG-2, enfim. Por que a compressão ela é importante? A compressão ela é importante pelo seguinte fato: quando você grava uma imagem dentro do HD, ela tem um determinado tamanho. Quando você faz uma compressão dessa imagem, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir o tamanho em espaço dessa imagem para que possa caber mais imagens. Porém, quando você faz uma compressão, você perde um pouco de resolução. Então, o que os grandes programadores estão tentando fazer? Fazer com que você consiga comprimir mais a imagem sem perder qualidade de vídeo. Nesta imagem temos um exemplo de tipos de compressão. O MPEG-2, no caso a primeira, onde vocês podem verificar que a imagem está um pouco borrada, porém também a compactação dela não é muito grande. O MPEG-4, que já tem mais compactação na imagem e melhora a resolução. E o H264, que é o mais usual hoje em dia. Pode ver que o poder de compactação é bem grande, né? E não perde tanta resolução. Nesta outra imagem, temos outro exemplo da resolução, da diferença da resolução MPEG-4 para H264. Percebam que ambas estão em 1.2 MB por segundo e a resolução está em 544 por 368 das duas. Porém, podem verificar que a H264 leva aí uma ligeira melhora referente ao MPEG-4, com uma maior compactação. Nessa terceira imagem é um outro exemplo aí, só que desta vez de um backup de um equipamento, né? Temos o backup feito aí em MPEG-4 e em H264. Notem que a diferença é bem alta. Tentem reparar, por favor, nas linhas, né? Dessa grade e as cores do carro também. Resolução de imagens. Existem vários tipos de resolução de imagens, né? No caso de equipamentos analógicos, eles conseguem chegar até a resolução D1. Já equipamentos HD-SDI, até Full HD, em 1080p de resolução. Já câmeras IPs, elas podem chegar aí a 10 megapixels, 15 megapixels, 25 megapixels, tá? Cada resolução eu vou explicar respectivamente seus aparelhos, né? No caso aqui nós vamos falar de standalone padrão, tá? O analógico. Temos aí o tamanho D1, que é o tamanho de 720 por 480, tá? Isso em pixels, tá? Ou seja, esse é o tamanho da imagem gerada pela câmera. Temos também o tamanho Half D1, que seria a metade do D1, que é o de 704 por 288 pixels. Lembrando que alguns equipamentos eles podem ter alguma variação nesses pixels, tá? Alguns com um pouquinho mais, outros com um pouco menos, mas geralmente a base é esta. E temos também o tamanho SIFF, que é o 352 por 240, tá? Notem que se eu fizer esse SIFF 4 vezes, ele vai dar o tamanho D1. Por isso que é chamado às vezes de 4 SIFF. E aí nessa imagem temos aí os tamanhos, né, em resolução, juntamente com os nomes de cada resolução. Gente, é super simples, é isso, não tem nada que mude, tá? Por que a resolução D1 é melhor? Porque a imagem ela é gravada maior. Então se você precisar fazer uma busca com zoom, a imagem é maior, quando você der o zoom não distorce tanto quanto o SIFF. Esse é o segredo, tá? Porém, ele ocupa 4 vezes mais espaço em disco, tá? Por você ter 4 vezes melhor resolução de imagem.